Segunda-feira, 22 de julho de 2019. São 23 horas e 30 minutos. Estamos começando mais a Tribuna Tricolor. No Twitter, @TribunaSPFC, lembrando que o T é maiúsculo e o SPFC também. Siga-nos no canal, inscreva-se e clique no sininho para acompanhar os nossos programas. Estamos aí com eu em Uberlândia, o Fábio em São Paulo e o Rafael hoje em Teresina, lá no Piauí, terra de praias maravilhosas, né? Todos nós muito satisfeitos por uma grande vitória de São Paulo na noite dessa segunda-feira, 4-0, né? Gols de Antony aos 3, Toró aos 7, Raniel aos 10 e Vitor Ferraz fechando a fatura aos 45 minutos do segundo tempo. Numa noite em que a gente volta a vencer após uma sequência muito difícil aí de empates, que nos coloca como quinto colocado nesse Brasileirão e dá um fôlego, um otimismo muito grande para as próximas partidas. Rafael, como é que você enxergou o jogo de hoje, meu querido? Boa noite. Primeiramente, boa noite aí, pessoal. Um abraço para o Carlos e para o André, que não puderam estar aqui com a gente. Vamos logo direto para o jogo. O jogo, assim, a gente tem que dividir, obviamente, pelos dois tempos, mas é porque foram muito antagônicos. O primeiro tempo foi o de domínio de posse de bola do São Paulo, mas que não resultou em nada produtivo. Tivemos um chute a gol do Tietê, mas na minha opinião o mais perigoso foi o que o Wolf defendeu com o pé. Tivemos muito erro de passe, muito erro de finalização de jogada. A gente não teve um meio campo que tenha conseguido criar. Eu acho que esse é um dos grandes defeitos hoje do São Paulo, não conseguir criar pelo meio campo, embora insista jogar pelo meio do campo. Nossos laterais é o concurso já que não dá, né? Reinaldo, Palhaço e o Igor Vinícius, uma vez que o Hudson a gente vai tratar do tema mais para frente, não foi para lateral, não tem condições. Embora o Igor Vinícius tenha melhorado no segundo tempo, na minha opinião. No segundo tempo já não, com as mudanças que o Cuca fez, mudou um pouco a intensidade dos jogadores, né, a vontade, eu acho que isso foi mais determinante. A vontade de quem entrou, muito mais do que qualquer mudança tática, foi pela vontade deles que a gente conseguiu resolver. As coisas começaram a acontecer, até chutão para frente resultou em gol, né? O do Raniel foi oriundo aí de um chutão do Reinaldo. Então, assim, o segundo tempo já teve uma intensidade um pouco maior. Teve conclusões maiores, o São Paulo dominou ainda mais o Chapecoense. O Chapecoense é um time fraco, na minha opinião. Não serve de parâmetro para a gente saber se está bom ou ruim o time, mas eu acho que vale pela vitória, vale pela confiança, vale pelos pontos, principalmente. Uma vitória hoje tirou a gente de 12º para 5º. Um empate seria uma coisa muito ruim, derrota nem se fala. Volta a ter alegria, né? O pessoal do clube volta a ter uma alegria de ter ganhado, ganhou bem, mesmo com todos esses problemas, ganhou bem. 4-0 é um resultado expressivo. Fazia muito tempo que a gente não sabia o que era isso, né? Então, assim, na minha opinião, foi um jogo que no primeiro tempo caminhava para ser mais do mesmo, e com a mudança no intervalo, com a vontade dos jogadores, a gente vê que tem boas perspectivas, mas o Cuca tem alguns problemas que ele precisa resolver com urgência, já que ele não conseguiu resolver isso durante a parada da Copa América. Fabão, como é que você enxergou o jogo aí, completando aí o que o Fábio muito bem colocou, né? O que você gostaria de acrescentar aí nessa noite que a gente vai dormir feliz depois de muito tempo, né? Uma vez que a vitória foi por um placar muito expressivo, né?
não representa em si o que foi os 90 minutos, né, que a gente teve 10 minutos aí de lampejo, mas não deixa de nos colocar aí no G5, a 8 pontos aí dos líderes, né, que brigam aí pelo título. Como é que você enxergou esse jogo, Fábio? Boa noite. Boa noite, Rodrigão. Boa noite, Rafa. Boa noite aos amigos que acompanham a Tribuna Tricolor. Um abraço ao André, um abraço ao Carlão, um abraço ao Nando, ao Edinho. Bom, no geral, foi um resultado muito importante para o São Paulo, Rodrigão. Muito importante, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato extremamente complicado. Você não pode perder pontos em jogos que você é literalmente superior. Né? São Paulo fez o dever de casa. Não lembro o último jogo que São Paulo fez mais de um gol. É uma coisa assim que eu não, de verdade não lembro. O primeiro tempo, São Paulo, na minha opinião, apesar da posse de bola, São Paulo teve extremas dificuldades de chegar na área da Chapecoense. O time perdido, o time bagunçado no meio de campo, perdendo muita bola, tendo os jogadores de São Paulo sendo praticamente perdendo a bola, sendo desarmado e dando contra-ataque para a Chapecoense, né? Então o time foi muito confuso no primeiro tempo. No primeiro tempo que o São Paulo muito abaixo, perdido. Na segunda etapa, com as modificações que o Cuca fez, o São Paulo teve o quê? Mais velocidade, que a gente vem cobrando do São Paulo. O São Paulo teve velocidade pelo lado do Everton e pelo Toró ali no meio, no ataque, ali na frente movimentando bem. O time foi eficiente nesses contra-ataques e acabou fazendo um resultado. Então, o São Paulo não pode se enganar, o resultado foi importante, o jogo, mas contra uns lanternas ali, né? Que está na zona de rebaixamento, o time da Chapecoense é fraco, então o São Paulo não pode se acomodar. O São Paulo tem que entender que precisa evoluir mais. E precisa o São Paulo equilibrar os tempos. O São Paulo vem, ou faz um primeiro tempo bom e um segundo tempo ruim, ou faz um primeiro tempo ruim e um segundo tempo bom. O São Paulo precisa aprender a equilibrar, aprender a fazer os dois tempos bons, porque isso muda muito o decorrer da partida, né, o jogo em si. Eu assisti semelhante ao que o Rafa e você colocou, né? Eu achei o São Paulo muito mal no primeiro tempo, uma partida tenebrosa, o Pato fechando muito pelo meio, o Antony também, por vezes, caindo pelo meio, congestionando, né? E assim, eu comecei a ficar preocupado já no primeiro tempo, apesar que, como eu venho falando nos programas, eu acredito que os 5 próximos adversários do São Paulo, 6, né? 5 agora, mas com a Chapecoense, 6. Dos 18 pontos, São Paulo aí tem a obrigação de fazer 16, né? Porque os adversários são bastante frágeis, estão bem mal no campeonato, a exceção do Santos aí, que dá para beliscar no mínimo um empate no Morumbi, né? Mas o que eu vi foi isso, um primeiro tempo muito ruim, sem criatividade, repetindo os erros, contra um adversário que muito bem você colocou, Flávio. Um time que tem Douglão e Gum na defesa, não dá para você não pensar de enfiar menos de 3, 4, né? É uma zaga de terceira divisão. Então, essa é a pior Chapecoense que eu assisti, né? Sem dúvida alguma. É um time muito fraco, mal comandado e mal treinado. Acontece que o São Paulo entrou no Morumbi para jogar com a Chapecoense com 2 volantes postados, né? Com posição fixa. O Cuca enxergou muito bem, mexeu muito bem. Eu só não teria tirado o Pato, eu teria tirado o Raniel, em virtude do Raniel não estar em 100% das suas condições físicas. Eu acho que não teria feito diferença negativa, acho que teria feito diferença positiva a manutenção do Pato em campo, até para dar confiança para o jogador, né? E o Cuca mexeu muito bem, né? Eu que critico muito as substituições dele, o trabalho dele, hoje ele foi perfeito, ele foi, se não o principal responsável, um dos responsáveis pela vitória de hoje. Ele enxergou o jogo,
fez as modificações, e o São Paulo teve aí 10 minutos de lampejo, fez aí 2, 3 gols, e o jogo ficou entregue fácil, porque a Chapecoense, se já não tinha no primeiro tempo força para atacar, no segundo tempo se entregou completamente, né? Mas o São Paulo continua apresentando os seus defeitos pelas laterais. Concordo com o Rafael quando ele diz que pela direita o Igor Gomes melhorou um pouco no segundo tempo, mas é um lateral muito ruim. O Reinaldo, pelo amor de Deus, sem comentários, é horroroso, não tem a mínima condição de estar jogando no São Paulo. E a gente viu aí a volta do Everton, parece que percebeu que vai ser reserva, entrou com muita vontade. O Toró foi posicionado no lugar que ele sempre atua bem, ele entra na diagonal e bate, né? Eu ainda acho, assim, em não tirando o mérito do Toró, um gol de muita qualidade, eu acho que o goleiro não pode tomar um gol daquela posição, um chute cruzado a meia altura, né? Como ele tomou, se quem está nos assistindo vê o reprise vai enxergar isso. Mas o fato é, em resumo, o Cuca acertou muito nas substituições, o time voltou com mais gás, construiu o resultado e hoje a gente está em quinto. O que preocupa é saber se a gente vai manter essa pegada aí do segundo tempo, né? Contra outros adversários, porque Chapecoense, CSA, não são adversários que a gente... O São Paulo hoje ele não fez mais do que a obrigação, né? Acho que vencer Chapecoense, vencer CSA, o próprio Fluminense no sábado, que vai nos enfrentar com 2 zagueiros expulsos, os 2 reservas parece que estão lesionados, ou seja, vai botar sub-17 na zaga ou vai improvisar alguém. Então nós temos que atropelar mesmo lá no Rio de Janeiro, né? Depois tem o Atlético Paranaense aí, é um jogo um pouco mais difícil, mas pelo elenco que a gente tem, dá para passar. Então a gente tem uma sequência aí para botar esse time virando o segundo turno, brigando lá em cima pelo G5, né? Mas eu ainda sinto muito ainda no jogo de hoje a falta de uma organização melhor, né? O nosso sistema defensivo, a nossa linha, nossa primeira linha, ela é muito fraca. A Arboleda continua lançando com o Bruno Alves, chutão de ligação direta. Talvez a minha maior preocupação, Fábio e Rafael, é o Hernanes, que nem de longe é o jogador que a gente sabe, né? E eu acho que a gente precisa acertar o posicionamento do Pato, né? O Pato, hoje, nos momentos que ele teve a bola no pé, que a bola não chegava, ele tinha que vir buscar pelo meio, ele é um jogador muito lúcido, muito técnico, mas ele também, hoje, em determinados momentos, ele demonstrou uma apatia, sei lá, errando toques assim de 1, 2 metros aí de distância. E um jogador para ser titular do São Paulo, com a qualidade que ele tem, precisa entregar mais. Já vou abrir os meus melhores e piores. Para mim, eu critico o Cuca, sigo criticando o trabalho dele, que eu acho muito fraco. Mas para mim o Cuca hoje foi um dos melhores do jogo, juntamente aí com o Antony e o Toró. E os piores para mim, sem dúvida alguma, é o Reinaldo e o próprio Igor Gomes, 2 jogadores assim, sem a menor condição de atuar pelo São Paulo. E eu queria ouvir de você, Rafael, como é que você avaliou aí, quem que você achou que foi bem, quem é que você achou que foi mal nessa noite aí com os nossos 4-0? Olha, melhor eu concordo com você. Cuca, ele soube ver onde não estava funcionando, que eu concordo que o Pato não estava, não é que o Pato estivesse ruim, eu também não teria trocado, eu teria trocado o Raniel, mas eu acho que ele quis colocar jogadores com uma intensidade maior do que aqueles que estavam jogando. Eu não teria tirado o Luan, eu teria tirado o Igor Vinícius e deslocado o Tietê para a lateral. Eu acho que a gente ganharia, embora ele tenha dado uma assistência no segundo tempo, tenha melhorado um pouco, eu acho que a gente ganharia em qualidade ali. Só completando, Rafael, desculpa até te interromper, você muito bem colocou aí, né? Eu até esqueci de colocar isso. Eu não sei, eu queria que você até acrescentasse ao seu comentário isso. Talvez uma boa opção na ausência do lateral
seria deslocar o Tietê ali, principalmente porque o Lisieiro volta, né? Eu acho que o Lisieiro voltando, o Tietê não, o Lisieiro voltando e estando bem, o Tietê não tem titularidade nesse time. Eu acho que o Lisieiro estando 100%, ele é titular absoluto, junto com o Pato do Osório e com o Antony. Queria que você falasse mais um pouco sobre isso. E na esquerda, a gente tinha que achar uma opção aí para evitar o Reinaldo. Bom, na esquerda, a gente já tinha conversado em outras oportunidades, no privado. Eu testaria o Everton, que hoje entrou. Eu acho que seria uma tentativa de resolver o problema. Eu acho que ele tem condições, estando bem fisicamente, ele tem condições de desempenhar uma boa lateral ali. Nem que você coloque 2 volantes mais recuados para poder liberar ele para o ataque, para poder fazer a cobertura. Talvez, ou até mesmo numa ala com um 3-5-2, alterando o esquema. Eu acho assim que mesmo ele voltando, assim, eu não sei se hoje ele pegaria uma titularidade, porque eu vejo o Hernani jogando um pouco mais atrás. Eu acho que ele rendeu melhor no segundo tempo exatamente porque ele estava como um segundo volante. Desde que ele voltou, porque, na minha opinião, aquela última passagem dele enganou um pouco a torcida. Por quê? Ele foi meio que um salvador do São Paulo para não cair no rebaixamento. Ele estava ali, ele estava jogando o fim da bola, literalmente carregando o time nas costas. Eu lembro aquele jogo do Botafogo, aquele lá, para mim, assim, foi um divisor de águas do Hernanes ali. Foi onde eles realmente botou assim, não, aqui eu vou carregar o time nas costas e vou... Ele desarmou, fez gol, fez o diabo naquele jogo contra o Botafogo, no Rio de Janeiro. Acho que foi no Rio de Janeiro, se não me engano. E aí ele voltou com essa pecha de que ele seria o cérebro desse time. E na minha visão, ele não é esse tipo de jogador. Ele é muito bom tecnicamente, é acima da média, mas nitidamente ele está com uma defasagem física em relação aos outros jogadores. Ele mesmo, durante a semana, admitiu que se ele não estiver bem fisicamente, ele é um jogador comum. E em alguns lances você pode ver que ele falta força nas pernas para chutar a bola, assim. Até mesmo de cruzamento, de lançamento. Então, assim, eu acho que ele está jogando numa posição que está prejudicando o futebol dele. Quando ele voltou para a volância, hoje, no segundo tempo, eu acho que melhorou. Obviamente que o time engrenou, é verdade, mas eu acho que melhorou para ele, o posicionamento para ele ficou melhor. Então, assim, nem assim eu acho que o Lisieiro seria titular, porque a gente precisa de alguém que marque. E o Lisieiro também não é um jogador de uma marcação mais forte. Ele marca bem, mas eu acho que o Luan, por exemplo, marca melhor que ele. O Tietê eu acho que marca melhor que ele. Só que o Tietê deslocaria para o lado, como a gente já falou. Então, assim, eu acho que hoje, se a gente tivesse alguém na criação mais à frente, porque esse é um outro problema, nós não temos quem cria ali na frente, né? O meio campo mesmo, a gente não tem. O único que mais ou menos está propenso a isso é o Igor Gomes, só que o Cuca não tem utilizado. O Mancini utilizou muitas vezes enquanto esteve no comando, e o Cuca não tem colocado nessa posição. Então, os meus melhores hoje, o Cuca, eu acho que ele teve o mérito de ter visto onde não estava funcionando e mexeu, realmente ele mexeu. O Antony, porque eu acho que foi o mais regular. Não que ele tenha feito uma partida espetacular, sensacional. Acho que teve o gol que coroou a participação dele hoje, mas eu acho que ele buscou o jogo, ele não se intimidou, apanhou o jogo inteiro. Inclusive, esse é um dos problemas de hoje da arbitragem, que o Antony apanhou o jogo inteiro, revezaram em cima dele e não tomaram amarelo por isso. No mínimo, né, amarelo. E ele não se intimidou, que eu achei muito bom, porque a tendência da garotada é meio que ficar acanhado. Então, assim, os meus hoje são o Cuca, o Antony, e eu gostei do Tietê. Eu achei que o Tietê, ele deu uma consistência naquele meio campo e ele conseguiu, no segundo tempo, fazer com que o Hernandes pudesse produzir um pouco mais, né? Os meus piores,
não tem como fugir do... É o concurso, né? É o Animaldo. E eu não vou botar o Igor Vinícius hoje. Eu acho que o primeiro tempo dele, o segundo tempo dele compensou o primeiro tempo. Virou um jogador comum, não vou colocar como pior. Eu vou colocar o Juiz como pior. Mas depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Perfeito. Fabão, pegando esse gancho aí, cara, eu tô aqui pensando, né? Volpe, Tietê. Eu não gosto, mas vou deixar. Arboleda, né? Bruno Alves e Everton, na ausência dele, Lisieiro. Acho que Luan, concordo com o Fábio, com o Rafa, Luan, Hernanes, e um 10 aí que poderia ser o Igor Gomes, né? O Antony, eu acho que não tem dúvida. Acho que o Toró pelo outro lado, acho que também pode ser que seja uma unanimidade. E o meio ali, Pablo e Raniel. Ou pode aí fazer um ataque com Pato, Toró e Antony. Aí eu fico na dúvida se a gente bota o Pato jogando no 1 ali, armando pelo meio ali, caindo pelo lado esquerdo, não sei. Mas o que você acha aí, Fabão? O que você achou, quem foram os seus melhores e piores? Qual a sua posição aí desse leque de opções que o Cuca tem na mão? Bom, eu vou primeiro falar os meus piores e os meus melhores. Os meus melhores, eu concordo com vocês que o Cuca fez um bom trabalho hoje, soube mexer, ele soube enxergar o jogo. Soube enxergar o jogo que ele não vinha enxergando. Eu vou colocar dois jogadores, Antony e Everton. O Everton é um jogador que eu venho criticando bastante. Depois da lesão que ele teve, ele não jogou mais nada. Só que o homem entrou hoje com uma sede que eu nunca vi. Sangue nos olhos. Sangue nos olhos. Ele deu uma correria pelo lado esquerdo, pela ponta esquerda, absurda. Que era o que estava faltando no São Paulo. Não tinha essa velocidade. Por quê? Quem é esse jogador para fazer isso no primeiro tempo? É o Pato. E o Pato está jogando errado. O Pato está jogando mais pelo meio. O Pato não é. Gente, o Cuca ele precisa entender o seguinte: o Pato ele não é centroavante, o Pato ele não é atacante, o Pato ele não volta para marcar. O Pato é ponta esquerda. É onde ele rende, gente. Ele tem que jogar na duela onde o Everton jogou. O Pato disputa a posição com o Everton. Não adianta o Cuca achar que dá para jogar os dois juntos, que não dá. Então, o Pato deveria ter jogado na do Everton no primeiro tempo e feito o que o Everton fez no segundo tempo. Então, aí é o erro do Cuca em posicionar o Pato nessa posição que ele está colocando. E o Everton botou uma correria, botou um desespero na defesa da Chapecoense, imprimiu um ritmo de velocidade, e o Antony, que é um jogador que realmente ele é diferenciado, ele tem visão, ele tem velocidade, precisa melhorar um pouco na conclusão, mas essa coisa da idade, de garoto, vai aperfeiçoar. Então, para mim, foram os dois melhores do jogo. O Volpe também fez uma defesaça, foi seguro, mostrou segurança hoje no jogo. Aí o meu pior, não tem o que dizer, né, gente? Acho que é o pior de todo São Paulino, que é o Reinaldo. Gente, o Reinaldo, ele tem que fazer outra coisa. Ele não tem menos jogar bola. É o que o Rodrigão falou uns programas atrás, o Everton Felipe. Vai fazer alguma coisa, vai estudar para concurso, mas não dá para jogar. Gente, é uma coisa desesperadora ver o Reinaldo com a camisa do São Paulo. É desesperador. Qualquer técnico com mínimo de inteligência faz o atacante jogar em cima dele. Sabe por quê, Fábio? Só desculpa te cortar, uma coisa que eu tinha esquecido de falar, e é uma das coisas que me incomodam muito no Reinaldo. Fora as palhaçadas, não é nem isso, é dentro de campo. Todas as jogadas dele, ele tende a centralizar. Ele tende a ir para o meio. Você pode pegar, ele desprotege a nosso lado esquerdo toda vez, porque ele tende a ir para o meio, seja na volância, seja no meio, seja lá no ataque. Hoje, por exemplo, várias vezes ele entrava para o meio, levava a bola até o meio e não voltava para a lateral. Ele ficava ali perambulando ali pelo meio do campo.
Hoje teve uma hora que ele reclamou que o Pato não passou para ele, que ele tava para ele passar, mas ele onde ele estava não era para ele estar, era o Pato que tinha que finalizar mesmo. Entendeu? Eu só acrescento assim o seguinte, cara. O Reinaldo já tem um tempo, eu não sei se vocês vão concordar, ele está mais preocupado em brigar do que... Bom, jogar ele não joga, ele está mais preocupado em brigar do que participar do jogo. Coisa impressionante, eu nunca vi. O Igor Vinícius hoje, eu achei que ele ia ser expulso, comentei nos grupos de WhatsApp também, batendo no meio mesmo para valer, tomou amarelo e continuou batendo, parece que estava desequilibrado. E o Reinaldo, assim, ele vai reclamar nos lances, assim, quando é pênalti contra nós roubado, ele não aparece para reclamar. Quando ele dá uma paulada em alguém, ele vai lá brigar com o juiz, cara. O cara já deu uma paulada, sai de perto. Até burro ele é, né? Aliás, é burro, né? Mas, Fábio, pode concluir seu raciocínio aí. Então, o Igor, ele tem uma questão. O Igor, ele não sabe marcar. Não adianta, ele não sabe. Ele apoia até razoavelmente bem. Como ele apoiou hoje e deu a bola para o Vitor Bueno fazer o primeiro gol dele. Mas ele não sabe marcar, ele não tem escacuete. Ele chega na bola, estiver atrasado e dá uma pauletada no jogador. Então, a gente não tem lateral, gente. Nós não temos laterais. Ele lembra, guardadas as devidas proporções, muitas proporções, ele lembra o Bufarini. Que chegava com tudo. Não sabe bote. O Bufarini não sabia da bote. É uma coisa assustadora, gente. Mas você imagina, por exemplo, você tem nas laterais, pelo lado do campo, né, que eu fico falando do cara jogar na ponta esquerda, muita gente acha que a gente quer um ponta, mas efetivamente é um cara de lado de campo que joga na linha de fundo mesmo. Entra no facão, que é a grande virtude do Antoninho, é entrar na diagonal no facão, o Pato é a mesma coisa, o Toró é a mesma coisa, né? Mas você imagina, você pegar uma bola e tá o Reinaldo passando de um lado, tá o Hudson e o Igor Gomes do outro, eu fico me colocando no lugar do Antoninho e do Pato. Deve ser muito difícil. A bola vai redonda e volta quadrada, né? Mas, enfim, falando agora um pouco da substituição, eu volto a repetir, eu não teria tirado o Pato, teria tirado o Raniel. Concordo plenamente com o Rafa, quando ele disse que eu não deveria ter tirado o Luan, né? Poderia ter feito a opção aí de tirar o... Quem que você falou lá, Rafa? O Igor Vinícius. O Igor Vinícius, perfeito. O Tietê cair para o lado direito. Seria até um bom teste, né? E entrar a saída do Raniel pelo Vitor Bueno, eu acho que foi natural. Na falta de um 9 pela lesão do Pablo, o Vitor Bueno era a melhor opção. É um jogador que vem ganhando moral. Então, assim, as substituições foram muito boas. Só esse ponto aí do Luan, de tirar os dois volantes, achei fantástico, o certo a se fazer. Eu teria tirado o outro volante para deslocar pela direita, como o Rafa falou, e teria deixado o Pato para, junto com os três meninos ali, jogar com mais velocidade ainda. E volto a repetir, o Pato precisa deixar um pouco a displicência dele de lado. Muitas vezes ele é displicente, é um grande jogador. A bola não tem chegado à altura e o Cuca não o posicionou como o Osório posicionava. Não tem nada a ver o posicionamento dos dois. O Pato, na minha opinião, é uma opinião pessoal, está sendo boicotado pelo Cuca, porque não foi uma escolha dele, Cuca. O Cuca não gosta de jogador como o Pato, né? Jogador que não se sacrifica na marcação, que não recompõe na velocidade da forma que ele quer. Por quê? Em todas as vezes que o Cuca escalou o Pato teve que derivar pelo meio. Aí na coletiva ele disse que tirou o Pato porque ele estava centralizado, mas toda hora eu via ele sinalizando para o Pato entrar pelo meio. Da mesma forma, o Antony pela direita também, no primeiro tempo, muito centralizado, né? Trombava com o Hernanes ali, trombava com o Pato, virou aquele miolo cercado de jogador da Chapecoense, e em momento algum eu vi o Cuca mandando ele ir pela ponta, né? Então, na minha opinião, o Pato está sendo perseguido pelo Cuca, né?
Os próximos jogos vão evidenciar isso, na minha opinião. Então é isso sobre as substituições. Ele foi muito bem, acertou o time, fez 3-0, nós tivemos 10 minutos maravilhosos. Depois foi consequência, é o que a gente chama porteira aberta, né, gente? E ficou um jogo fácil, até pela fragilidade do adversário. Só queria colocar uma colocação rapidinho. Uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar, o que eu achei nos melhores momentos. O São Paulo tem um problema, o São Paulo precisa resolver. No caso, o São Paulo fez 3-0. O São Paulo recuou. E o que acontece quando você recua? Você chama o adversário para cima de você. E o que chamou a Chapecoense, tomamos gol. Bem anulado, claro, normal. Mas tomamos gol. Por quê? Porque o São Paulo parou de jogar. O São Paulo não pode parar de jogar. Não estou dizendo que o São Paulo tem que correr que nem um louco, mas continua mantendo o ritmo. Não para, porque se você para, você chama o adversário para o teu campo. E aí acaba correndo riscos desnecessários. Quando tomou o gol que foi anulado, e tomou o susto, São Paulo o que voltou? Voltou a jogar. E aí fez o quarto gol. Até porque, assim, nós demos sorte que em 10 minutos a gente liquidou o jogo, né? Se a gente pega um adversário melhor, acho que seria difícil fazer 3 gols em 10 minutos, acho. E se recua contra um time de um maior gabarito, a gente ia ter problema, né? Mas, Rafa, completa aí. Rapidinho, esse problema de recuar não é de hoje, né? De anos é a mesma coisa, a gente vai, faz um gol e recua, vai, faz um gol e recua. O que eu acho que assim, eles precisam começar a trabalhar, nesse sentido do que o Fábio falou, tudo bem, diminui a intensidade, a voracidade com que se vai a conclusão da jogada, mas mantenha o toque de bola, mantenha o posicionamento mais adiantado, para a gente tomar menos sufoco, porque o que acontece, a hora que recuou, ficou todo mundo atrás do meio de campo. A gente não tinha mais, nem se precisasse dar um chutão, não ia ter quem disputasse a bola lá na frente. Perfeito. Eu vou voltar para você, Rafael, para a gente falar um pouco da arbitragem. Antes disso, eu queria dizer o seguinte, a família Oliveira, quando é a favor da gente, o juiz errou. Quando é contra nós, o juiz acertou. O cara aposentou. Enfim, o Rafael vai falar um pouco mais disso. O Raniel tomou um chute na cara com o pé alto, do mesmo jeito que o nosso jogador foi expulso lá atrás no Brasileirão, o mesmo lance, idêntico, nem advertido foi, né? Enfim, Rafael, como é que você enxergou a arbitragem de hoje aí? Não acho que teve... Sem novidade. Sem novidade, exatamente. Segue aí, Rafael, o que você achou? Juiz, na dúvida, ele marcava contra a gente, matou, é uma técnica que eles têm utilizado ultimamente com o São Paulo, não são lances capitais, é sempre lance para enervar o time, desestabilizar o time, são faltinhas aqui, para o jogo ali, conversa demais, pode prestar atenção, todos os árbitros ultimamente que o São Paulo tem conversar, tentado intimidar os jogadores do São Paulo, enervar os jogadores. Nos lances, eu não sei nem como eles deram o gol hoje, depois do VAR, porque normalmente eles não dão, acho que é porque já estava liquidado. Esse é um outro ponto que eu acho que tem que ser revisto. O Rogério sempre falou essa semana, outros já tem falado, não dá para esperar 2 minutos para você ver se foi impedido ou não. 2 minutos em 45 minutos é muita coisa, gente. É 5% do tempo, praticamente. É muita coisa. Entendeu? Eu acho que tem que ser revisto essa questão do VAR. O que você falou da família Oliveira não dá nem dá vontade de comentar, porque esses caras nitidamente têm um problema com o São Paulo, desde quando apitavam, agora o Paulo César aposentado comentando. Eu não sei por que a Sport TV e a Globo colocam
eles para comentar os jogos de São Paulo. Deveria colocar outros, se bem que o Sandro Meirahit é do mesmo jeito, e agora acho que o Salvo Espíndola que está lá também é do mesmo jeito. Então, assim, é difícil. Comentarista de arbitragem é difícil. Ô, Rafael, mas você sabe o que é complexo? Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. É o seguinte, os caras que comentam a arbitragem, né, a gente pode questionar lá o Arnaldo César Coelho, é um cara que errava muito menos do que esse que você citou, mas errava. Mas o cara que hoje julga a arbitragem no Brasil, principalmente na Rede Globo, é os caras que mais erraram na arbitragem no futebol brasileiro. Fora, mais do que isso, sabe o que me incomoda absurdamente? É o silêncio, não é só de São Paulo, não, dos clubes. Internacional era um clube que poderia reclamar muito contra o Paulo César Oliveira, contra a arbitragem. Outros clubes foram muito prejudicados em detrimento ao clube do coração dele, que a gente sabe quem é, que eu me recuso até a citar o nome. Aliás, parece com camisa de presidiário, o segundo uniforme. O que acontece? Se a gente fica impotente, nós como torcedores, porque a gente deposita a esperança em quem pode realmente ir lá e brigar por isso na diretoria. As diretorias são coniventes com isso. A diretoria do São Paulo, agora falando aqui sobre São Paulo, bastou o presidente desse clube aí, do Paulo César Oliveira, criticar o Raí, falar que o Raí se ofereceu para a CBF, que o Raí já apareceu para dar entrevista, já soltou nota disso, soltou nota daquilo, a CBF desmentiu. Agora, para defender as cores do clube, que paga o salário dele, a gente tem sido prejudicado rodada após rodada. Os nossos jogadores sofrem o que sofrem, que é um outro problema que depois eu falo, mas sofrem o que sofrem na mão dos juízes, porque os juízes ficam intimidando, tentando enervar os nossos jogadores o tempo inteiro. Ninguém fala nada, ninguém expõe nada, não se faz uma reclamação formal. A diretoria parece que gosta de ver isso, ela não espera o quê? Entendeu? Eu acho que o grande problema é, primeiro, a nossa diretoria começar a brigar. E outra, quando acontecer como aconteceu hoje, que o cara quis insinuar que o gol do São Paulo foi irregular, quando claramente não foi, tinha que ligar e entrar no ar e falar na coletiva, tinha que brigar na coletiva, o diretor tinha que tirar. Eu sou favorável, em casos extremos, tirar o time de campo, porque o que aconteceu no Paulista esse ano era para ter tirado o time de campo, entendeu? Agora, os nossos diretores são muito pacatos para isso, não se expressam. Pacatos ou, como diria meu amigo Israel, né, o Iglet, né, no Twitter lá, nosso parceiro aí com o Texas, coniventes. Porque o Antony vem sendo caçado em campo, todo jogo, entradas fortes e violentas, ninguém reclama. O lance de hoje, todo mundo calou porque ganhou. Se tivesse perdido, tinha ficado calado também. Mas esse lance do VAR, além do Paulo César de Oliveira, esse lance tinha que ter sido criticado. Tinha que ter tido a postura do presidente do Internacional no jogo contra o Palmeiras. Tinha que ter tido a postura do Rogério Ceni essa semana. Meter a boca, porque quem não chora não mama. É por isso que os caras vão e fazem o que fazem. Se começar a cortar a arbitragem, jogo a jogo, os caras vão pensar duas vezes antes de fazer esse tipo de situação. O Paulo César Oliveira teve a capacidade de inventar 2 centímetros de tronco num cara para poder dar lance legal. Absurdo isso, velho. Absurdo isso. Pode falar, Rafa, te cortei, desculpa. É porque é tanta coisa assim que a gente tem para falar, para a gente reclamar, que a gente acaba ficando repetitivo, mas não dá. Tinha que ter alguém na diretoria de São Paulo, não sei quem, não digo nem coloco a culpa só no Raí, embora ele seja a cara da diretoria de futebol.
Mas tinha que ter um cara lá, numa situação mais extrema, chega lá e bater de frente com o juiz dentro de campo. Infelizmente, tem que ter esse tipo de pressão. Você vê o mesmo lance hoje, é o que você estava falando que eu tinha lembrado. Usaram o VAR, aliás, não foi nem o VAR que usaram, né? Foi interferência externa que a gente claramente vê isso. Quando o jogador do São Paulo fez falta, eu não lembro qual foi o jogador, porque o juiz viu o sangue, foi lá e expulsou o cara. Depois, 2, 3 minutos depois de ter dado um amarelo. Entendeu? E a diretoria fica quieta. Ela aceita pacificamente o que tem acontecido. Esse negócio do Antony, o Antony não vai terminar o campeonato. A sorte é porque ele está aprendendo a não apanhar, deixar a pancada machucar para valer. Mas a hora que ele for pego desprevenido mesmo, pode ter certeza que vão tirar ele de campo. Quase encerrar a carreira do Pato, que kamikaze daquele zagueiro do Flamengo, de uma entrada desleal, e não fizeram nada. Cara, nem pedido depois foi. Nessas horas eu sinto falta aí do... Eu não estou falando que... Vou repetir. Não estou falando que eu os quero como técnico do São Paulo. Sim. Sinto falta do Felipão no Grêmio, da primeira passagem do Palmeiras, do Vanderlei Luxemburgo, que até pouco tempo atrás brigava com o Coronel Marinho, do Emerson Leão, enfim, do Juvenal Juvencio. Porque não dá, o pessoal está calado e todo mundo monta. Nós vamos para o Rio de Janeiro esse final de semana, jogar contra o Fluminense. Observa, time carioca, CBF, vamos ver o que vai acontecer. No outro final de semana tem clássico contra o Santos. Você conceberia ver isso que acontece com o São Paulo nos últimos anos com o Tele Santana como técnico? Nunca, jamais, jamais. O que me assusta, gente, nisso tudo, assim, aí eu volto a tecer uma crítica a toda a diretoria e a comissão técnica, é que o Cuca está vendo o seu melhor jogador ser caçado em campo e ele não dá uma vírgula. Antes dele era o Jardine, que não dava uma vírgula. Antes dele, a gente tinha, com o Dorival Júnior, jogador caçado, uma vírgula. O último que abriu a boca, dirigindo no São Paulo, foi o Rogério Ceni. Foi o último que abriu a boca dirigindo São Paulo. Parece que está proibido criticar a CBF. Mas, seguindo em frente, gente, Fabão, o que você distraiu aí de bom para a gente passar para o pessoal aí da coletiva do Cuca aí? Acho que tem jogador aí exigindo... Bom, tem jogador exigindo lugar aí no time só se for na posição que ele quer, enfim. Faz uma geral para a gente, como é que você enxergou aí a coletiva do Cuca? Bom, o Cuca, ele fez uma mistura de... Ele foi complacente, assim, aquele cara que quer botar panos quentes em algumas coisas, né? Primeiramente, a questão do Pato foi perguntado para ele, né, se ele achou que o Pato tinha ido mal no jogo, tal, ele tirou o Pato. Não, o Pato não foi mal no jogo. É o que a gente vem até falando. O Pato não foi mal no jogo, porém, o meio de campo estava muito povoado, preferi tirar ele para colocar o Toró para dar mais escape, para dar mais tempo de jogo. Ora, ele que expôs errado o Pato. É o que a gente vem falando, né? Enfim, ele que colocou, que escalou ele de uma posição que não é dele. Mas, enfim. Aí vem uma pergunta sobre o Hudson. O Hudson não quer mais jogar na lateral? Não, o Hudson conversou comigo. Ele não quer, mas ele não quer ser efetivado na lateral direita. Disse que se a gente uma hora ou outra precisar dele para jogar ali como quebra galho, ok, mas ele não quer ser efetivado. Aí ele disse que ele concorda com o Hudson, porque ele acha que o Hudson tem o direito de jogar na posição que ele acha que ele rende melhor. Aqui vai uma opinião minha, Rodrigão e Rafa. Mostra um descomprometimento com o São Paulo Hudson. Tá? Mostra um descomprometimento. O cara é funcionário do São Paulo. Tá? Então é o seguinte, o São Paulo tem que falar, então, Hudson, a gente não vai te pagar dia 12. Estou dando uma data fictícia.
a gente acha melhor te pagar no dia 15. Pô, pelo amor de Deus, gente. E tem um detalhe, né, Fábio? Eu não sei o que você e o Rafa pensam disso, mas o Hudson, a única chance para mim dele jogar no São Paulo, de vez em quando, até que se arrume um melhor, é de lateral direito. Concordo. Porque para volante, na minha opinião, a gente tem aí o Tchê, Luan, o próprio Lisieiro, e se eu fosse o Cuca, preferia usar o Diego, aquele menino do sub-19, sub-20, em detrimento ao Hudson, que já teve várias chances, né? Então, assim, para mim, o Hudson devia ter agarrado a oportunidade com unhas e dentes, né, não, Fábio? Rafael, alguma coisa para completar? Não, o Hudson, para mim, esse negócio de falar eu não quero jogar em tal posição, eu até entendo que ele se sinta mais confortável em jogar como volante e tal. Só que na atual situação, ele tem que. Aí é um pouco de encontro, ao encontro do que o Fábio está falando. O cara tem que ser, na atual situação de São Paulo, que ele nitidamente ele sabe que a lateral direito é um problema nosso. O técnico já tinha demonstrado que prefere ele como lateral do que um lateral de ofício. Aí ele vira e me fala, olha, depois da parada, depois de treinamento, depois de todo esse mês, ele vira e me fala, olha, não quero jogar na lateral. Duas coisas. Primeiro, isso foi inaugurado por Rodrigo Caio, que era volante, muito melhor volante do que zagueiro, e chegou e falou, olha, eu não quero jogar de volante, quero jogar de zagueiro, porque o São Paulo, na época, o São Paulo não, a seleção brasileira, na época, estava com a zaga um pouco instável, ele achou que não tinha condições de competir com os volantes da seleção brasileira, e quis jogar de zagueiro no São Paulo. Disse que ia jogar de zagueiro e todo mundo aceitou, desde de sempre. Porque aí, quando foi para ir não lembro se foi as Olimpíadas, ou se foi nas Olimpíadas. Colocaram ele para volante. Então, assim, Rafael, eu vou te botar a faca no pescoço. Você foi falando aí, eu tinha me esquecido que o Hudson fez todo o intervalo na lateral direita. Não estaria o senhor Cuca com esta decisão combinadinha com o Hudson, forçando no que ele tem razão, antes que me critiquem, estou dando razão ao Cuca, pressionando a diretoria de São Paulo pela contratação de um lateral? Com certeza, com certeza. Eu pensei em duas hipóteses. Uma é essa, ele com o Hudson falando, olha, você vai recusar e eu vou pedir o lateral direito que eu quero, ele queria o Adriano, ou que algum outro, ou da segunda hipótese, que é o Hudson forçando a barra para ser negociado com outro time. Pode ser uma hipótese. Tem a janela aí, pintou uma proposta. O fato eu não sei, o pessoal que acompanha o canal, o Rivelino aceitou ser ponta esquerda porque tinha nego melhor. O Júnior Capacete cavou um lugar na lateral esquerda porque no meio era o Zico. O Tita cavou um lugar na ponta direita porque no meio não cabia. O Palinha virou falso 9 porque tinha o Raí. O Cafu foi lateral e só foi para frente porque não tinha lugar, porque era o Miller. Quem é o Hudson na fila do pão para exigir uma posição? É melhor ser, quem não é visto não é lembrado, Hudson. Faz um bom papel na lateral direita. É uma posição, Rafael e Fábio, que a seleção, não estou dizendo que ele tem capacidade, não é isso. A seleção brasileira está órfã de lateral direito. É uma briga que depois que o Daniel Alves parar, vai ser de foice. Quem sabe ele pega um Tele Santana aí pela vida da carreira dele aí, ele evolui, né? Pode até um dia acontecer isso. Né? O Lugano aconteceu isso. Por que não acontece com o Hudson? Pode acontecer. O cara quer ir para o meio, que tem um monte de opções melhores. Alguém tem uma opinião diferente disso aí, gente? Não. Aí, lembrando, falar agora, que na coletiva perguntaram justamente isso para o Cuca. Cuca, você tem pedido para a diretoria a contratação de lateral direito. Confere?
A resposta do Cuca, sim. Eu estou em contato, estamos em busca de um lateral direito para fechar o elenco. Então, para quem sabe ler e escrever, não precisa pingar o I nem cortar o P. Então, está muito claro isso. Ele quer o lateral direito, ele não confia no Igor Vinícius. Para ele querer efetivar o Hudson, não confia no Igor Vinícius. Só para vocês verem, notícia ainda não oficial e que me deixa muito bosta. Atlético Paranaense contrata Adriano, lateral revelado pelo Coritiba, ex-Barcelona. Imaginem vocês que o Atlético Paranaense, com 30% do orçamento de São Paulo, parece ter contratado o Adriano. Então, assim, me desculpa, gente. É muito difícil aceitar um negócio desse aqui. Não, amadorismo. Espero que seja mentira. Espero, tá no Twitter. Espero que seja mentira. São Paulo perdeu o Adriano para o Atlético Paranaense, é de cair o cu da bunda. É, muito amadorismo. Né? Não tirou o Pablo de lá. Falar que a gente não tem condição de competir financeiramente, por melhor gerido que o Atlético esteja hoje. Não vou entrar nem no mérito, mas perder um jogador que nós estamos precisando. Não é assim. Ambidestro, né? Poderia atuar nas duas. A gente podia até brincar com ele na esquerda no lugar do Reinaldo e entrar Cotia na direita. Né? Não. Então, assim, é esse tipo de análise que me deixa irritado, porque as pessoas, às vezes, nos grupos de WhatsApp acham ruim quando eu critico o Raí, Chapecó, que é o presuntinho, que eu critico o Pássaro, que eu critico essa leca, essa bando que está aí, porque para mim é inconcebível você não pegar um ambidestro desse, que pode servir as duas laterais, e ter que gastar com dois caras. Parece que esses caras querem morrer abraçados com o Reinaldo. O Raí tá nem aí. Gente, o Raí não tá nem aí pro São Paulo. Mas aí pro São Paulo. Mais do que uma oportunidade, é uma necessidade nossa. E quanto ao Reinaldo, para mim ele virou o novo Rodrigo Caio. Criticado rodada após rodada, ano após ano, e não sai do time. Parece que tem uma estrela no peito, né? Não, é uma coisa bizarra. Moçada, e aí, Fábio, em São Paulo, Rafael, mais alguma coisa a acrescentar sobre essa noite aí, G5, com 18 pontos aí? Mas eu queria fazer uma colocação, que o Cuca deu na coletiva, o seguinte, que ele diz, ele comentou que a questão de jogar com o centroavante com 9 fixo, tem determinados jogos que tem que jogar, tem determinados jogos que não. Eu discordo totalmente dele, porque o São Paulo ele tem um problema hoje crônico de furar retranca. O São Paulo não consegue furar a retranca. O São Paulo, quando não jogou com 9 fixo, o São Paulo teve extremas dificuldades de fazer gols, porque não é um time que tem característica de chutar de fora da área. O São Paulo não chuta. O São Paulo chutou hoje com o Toró, mas o São Paulo não tem essa característica. Então, como é que não vai jogar com centroavante fixo? Tem que jogar com centroavante fixo. O Pablo voltou, o Raniel, bem ou mal, foi um centroavante, fez o gol. Então não tem como não jogar com camisa 9 com as características que o São Paulo tem. São Paulo mais do que isso. Exatamente. Você mete 40 milhões, que 40 é pouco, 50, porque é 28 do Pablo e 12 do Raniel, que a gente vai ter que pagar. Não pagamos 2019, mas vai ter que pagar. Você mete 50 milhões, como é que você não usa com 9? Você briga a janela inteira. O maldito Dineno aceita o Raniel e você fala que não pode não jogar com 9. Esse negócio do Dineno aí, pra mim, virou a novela do Coates. Coates 2. Coates 2. Vocês que são mais informados que eu sobre o valor dos passes, o Dineno era 3 milhões de dólares que o São Paulo não tinha para pagar, não é isso? Isso. O Raniel custou quanto? 12. De reais. De reais. O dólar... ficou um pouquinho, mas lá era 50%, aqui parece que é 85% do Raniel, né? Ainda assim, não era o Cuca que queria o dinheiro? Sim. É aquele negócio, o teu treinador está te pedindo um jogador
que na opinião dele vai se encaixar melhor no esquema tático dele, e não estou defendendo o Dineno, tá? Que eu também acho que são números extremamente contestáveis, como o Calazans, que esse foi um problema que eu achei um absurdo que o Cuca fez. Você contrata o cara que foi atacante a vida inteira e bota ele para treinar na lateral direita, enfim, mas isso é outro problema. Aí você vai lá e contrata um jogador muito tempo depois, tudo bem, uma oportunidade, era um cara que parece ser promissor, atuou bem no Cruzeiro e tal, mas não tem números expressivos assim. É o ponto que eu ia chegar, nós gastamos 50 milhões mais ou menos e não temos um goleador. Nós não temos hoje um cara que você fala assim, pô, esse cara mete gol. Você olha para ele e fala, é o cara que mete gol. Não, e o principal que vocês hoje falando, e caiu a ficha para mim, e você disse isso muito bem, é a questão do Hernanes, né? O Hernanes, como meio armador, aquele 10, hoje eu não acho que ele tenha saúde física, né, de atuar ali nessa faixa do campo, e não acho que seja a maior virtude dele estar ali. Ele seria, para mim, um segundo volante que com uma ótima saída de bola e que pisa na área com qualidade, né? Eu acho que a forma correta é essa. Mas o São Paulo hoje tem que pôr o Hernanes ali porque não tem opção. O menino que tem aí, o Igor Gomes, ele é um garoto ainda, e, enfim, não pode ser a solução dos problemas, e o Cuca não gosta dele, tá mais do que claro. Porque eu não vejo no Vitor Bueno esse camisa 10. Ele é um cara que joga pela faixa direita do campo ali, não é nem um ponta, mas também não é um... Ele seria um meia-direita, vamos chamar assim, né? Mas não é um jogador com qualidade, na minha opinião, para ser o cérebro do time. São Paulo hoje não tem um cérebro. Quem poderia ser desenvolvido para isso é o menino lá, o Igor Gomes, mas o Cuca também não gosta dele. Né? O Cuca, quando pega raiva, não é raiva, vai, mas o Cuca, quando ele pega, uma cisma com o jogador, é difícil, cara. É difícil fazer ele mudar. O Cuca tem esse defeito, cara, mas assim, eu acompanho futebol desde os meus 7 anos de idade. Todo técnico tem um jogador. Vou dar um exemplo. Carlos Alberto Silva era o careca, aquele careca do Cruzeiro. Achava que aquele cara tinha condição de jogar na seleção. O Carpegiani tinha os dele, sabe? Assim, eu não entendo. Não é. E assim, o Cuca também, ele botou na cabeça que o Pato não serve, que o Igor Gomes também não serve. Os caras não jogam, os caras é queimado. Todo jogo os caras é queimado. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que torcer aí, a gente tem sábado as grandes chances de vencer o Fluminense, avançar na tabela, pegar uma sequência muito boa. Ok? Mais alguma coisa aí, Rafael? Não, é isso. Eu acho que o nosso jogo-chave é esse próximo do Fluminense. Se a gente ganhar esse jogo, pode embalar. Embala. Se não, vai voltar aquela... Porque o torcedor São Paulino, não sei se vocês vão concordar aqui, ele tá meio assim, né? Ele não sabe se acredita no São Paulo do primeiro tempo do jogo passado. Foi contra quem mesmo? Nem me lembro. As Pepas. Contra o Palmeiras, ou se acredita no segundo tempo. Ele não sabe se o verdadeiro São Paulo é o do primeiro tempo de hoje ou do segundo tempo. Então a gente vive vivendo jogos. Porque o São Paulo tem feito muito isso, como eu até comentei anteriormente aqui no programa. O São Paulo ele é uma gangorra. O São Paulo, quando faz o primeiro tempo bom, faz o segundo tempo ruim. Quando faz um primeiro tempo ruim, faz o segundo tempo bom. São Paulo precisa mostrar um equilíbrio, gente. Entendeu? Precisa manter, porque senão fica difícil. Tem um detalhe que a gente não comentou, que me ocorreu neste minuto, que foi o seguinte: preparo físico de São Paulo. Ele melhorou. Nossa, verdade. Tudo bem que a Chapecoense não é um time que a gente possa considerar como um teste definitivo. Mas nós não morremos como estávamos morrendo nos outros jogos. A gente conseguiu, a gente recuou um pouco logo após os 3-0, mas no meio do segundo tempo para frente a gente voltou a correr. Isso que esse é um ponto também, Rafael, concordo com você, mas aí
beira a dúvida também, né? Se é porque não fomos exigidos, porque a Chapecoense, em momento algum, nos agrediu, né? Porque o Palmeiras, pelo menos, agredia. Aí você tem que ir e voltar, atacar, defender, atacar, defender. Hoje não, era só atacar. A gente vai descobrir isso tudo nos próximos jogos, como você muito bem colocou, concorda? Esse é o ponto. Hoje é aquele negócio dos times. E hoje a gente já começa a ver, até ontem o Cuca era ruim, hoje ele já virou o melhor treinador do mundo, deixa o homem trabalhar, então vamos com calma. Eu acredito que os próximos jogos vão ser decisivos, não para título, para a gente avaliar o trabalho, para o bem ou para o mal, né? Avaliar o preparo físico para o bem ou para o mal, e o melhor time também. Eu acho que vão ser fundamentais esses 5 próximos jogos que a gente pode fazer aí 12, 13 pontos com muita tranquilidade, sem estresse, dá para fazer. E para finalizar, não menos importante, o Tribuna. Primeiro quero deixar um abraço para o Carlos, que infelizmente não pôde participar por problemas técnicos. Carlão, um abraço. Um abraço também para o Texas, que está tirando as suas merecidas férias para poder voltar aí com carga total, né? Com muita coisa, muita novidade aí, algumas coisas que a gente está apurando. Hoje não teve a taça e o glamour do Texas, mas a gente estava aqui com a nossa presença, muito feliz aí por essa vitória. E não menos importante, a vitória não pode apagar isso. Estou aguardando ansiosamente a entrega da documentação da diretoria de São Paulo. O prazo sucumbe aí quinta ou sexta-feira, não é, Rafael? Eu acho que é. Eu não estou com o processo. Porque foi 5 dias, na quinta-feira foi... Bom, tem o prazo do cara receber... Vão ser citados, né? Efetivamente citados. Então eu espero ansiosamente, sexta-feira, a gente ter boas notícias no programa, que vai ao ar na próxima sexta-feira, que é o pré-jogo de São Paulo e Fluminense. O jogo vai acontecer no sábado, às 19 horas, no Maracanã. Então, assim, para encerrar, eu quero deixar um abraço aí para a galera do grupo Raiz aí, o Douglas Fabris, tio Ney, que estava com o Paulo Henrique, e a Cris Dantas, nossa amiga Cris, tio que levou o Pedrão no campo, né? Os fortes entenderão. O Pedrão estava no campo, Pedrão pé quente, tio pé frio. Abraço para o Vitão. Tá? Abraço para o seu Antônio, pai do Texas, que hoje esteve muito ativo nos grupos aí. Seu Antônio, eu concordo muito com o senhor aí, viu? A gente quer dias melhores. Hoje a gente dorme feliz. Então é isso, pessoal. Uma boa noite a todos. Vamos ter aí uma quinta-feira... Quinta, né? Não, uma terça-feira bastante bacana, porque essa vitória foi de lavar a alma e trazer muita alegria para a gente, ok? Um abraço a todos aí, fiquem com Deus. Abraço, galera. Abraço, boa noite. E vamos dormir feliz hoje. Deus quiser.